noite a todos. Sejam e sintam-se todos muito bem-vindos, tanto as pessoas que estão aqui presentes na Ramatiz, quanto quem nos acompanha já pelas redes sociais. Nós recebemos um convite de vir aqui conversar um pouco sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Se nós vamos olhar esta frase na simplicidade das palavras, nós começamos a ter algumas dúvidas. Quem hoje em dia, em função de todas as tribulações da vida, pode se considerar realmente um puro de coração? Nós ligamos a nossa televisão e recebemos muitas notícias, mas uma delas faz referência com atividades violentas e agressões. Outra parte que nós temos são os desequilíbrios emocionais que ela traz. Assim como nas redes sociais, essa semana, brigas dentro de escolas. Então a gente começa a ficar com uma dúvida muito grande. Por que Cristo abençoa os puros de coração? O que ele quis dizer com isto? Quando nós pegamos o Evangelho, para começar a entender a visão que o Espiritismo tem das metáforas que Cristo teve e de todo o seu processo, nós começamos a entender que a espiritualidade foi extremamente inteligente quando fez este evangelho para nós. Por quê? Porque ao iniciar as bem-aventuranças, no capítulo número 5, ela fala de bem-aventurados os aflitos. Neste capítulo, a espiritualidade começa a nos dar duas definições muito claras que vão nortear todo o processo das bem-aventuranças. Primeiro, bem-aventurado não é o que sofre e o que chora e o que lamenta. Bem-aventurado é o que aprende com as dores que tem dentro de si. Aflito é a pessoa que passa por uma aflição e aprende com ela. Não é ficar sentado num canto chorando. Ficar sofrendo e gritar, tenham pena de mim. É entender que você está com dor, olhar para a sua dor, se permitir senti-la, tem vontade de chorar, está tudo certo, faz parte da vida. Mas quando passa, olha e vê por que está acontecendo, da onde veio e que forma isso está machucando tão fundo. Olhar de uma forma mais acolhedora para dentro de nós. Por que me doeu? Por que me machucou? Isto entra logo depois, quando nós temos o capítulo 6, no Cristo Consolador. Quando ele nos traz a ideia e nos mostra claramente que Jesus veio para trazer a sua palavra e nos ensinar dentro de nós, pela essência divina de Deus, com as palavras dele, a nos acolhermos. O exercício do segundo mandamento, amar ao próximo, uma vírgula bem grande, como a nós mesmos. Em outras palavras, de que forma eu vou dar amor para alguém se aquela pessoa que eu vejo no espelho de manhã, com os cabelos, quem tem, com os cabelos todos perdidos, com a cara precisando lavar, eu simplesmente olho, enxergo e saio correndo e não observo quem está ali. Observar é diferente de ver. Ver é o ato que os olhos captam a luz, vai atrás do nosso cérebro e faz a leitura. Enxergar é olhar para dentro. É olhar para si e entender que nós somos sim um ser de dois lados. Nós temos luz e nós temos sombra. E esses dois lados são importantes porque a gente aprende a ter o entendimento da vida neste acolhimento nosso. Logo depois disso,
o Evangelho nos fala no capítulo 7, que os nossos colegas trouxeram, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele nos explica que pobres de espírito não são aqueles sem renda financeira. Pobre de espírito é a pessoa humilde. E da onde brota essa humildade? Lembra do capítulo 5? Da compaixão que a tua dor causa em ti, para tu poder estender para o outro. Então, no momento que tu entende que o que dói em ti, dói no outro, e isso torna todos nós iguais, aquele que anda de chinela havaianas e o que anda com um sapato bico fino lustrado, são iguais. Porque o que dói em um, dói no outro. Como diz a nossa querida irmã Sueli, que o Adriano nos traz sabiamente as lembranças dela, caixão não tem gaveta. Vai ficar tudo aqui. E esta parte, mesmo que tu tenha o maior palácio, tu podes tratar a pessoa que vai cortar a tua grama com toda atenção e carinho, inclusive servindo um copo d'água e conversando. Isto é real humildade, não a condição financeira. Como a gente pode ter um pobre que vai na fila para receber comida após uma enchente e quer escolher a marca do arroz, a marca do feijão, o amaciante, quando não tem nada porque perdeu o que tinha ou o pouco que possuía. Ah, ele está sofrendo, tá? Mas no momento que você quer escolher o que te é ofertado pelos teus irmãos para te auxiliar no momento de dor, isso é soberba. E agora a gente vai entrar nos puros de coração. Até agora a gente conseguiu entender que é a pessoa que aprende com o que está acontecendo consigo, começando nas dores e ampliando o entendimento do que a vida está querendo ensinar. Bem-aventurados os puros de coração, começa com uma passagem muito bonita, permitam, que vocês vão encontrar ela em São Marcos, capítulo 5, versículo 13 a 16. Ué, mas o Evangelho menciona os versículos bíblicos? Sim, o estudo da espiritualidade, eles pegaram as palavras do Cristo e trouxeram. O item número 2, logo após a reprodução do título do capítulo, ele fala o seguinte: apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes a mão. O que aconteceu neste momento? Ele diz que nós temos que ser uma criança, ou nós temos que nos assemelharmos a elas. Por quê? Segundo o que nós compreendemos pelo Espiritismo, o processo de reencarnação é o qual todos nós fazemos parte, ou seja, a gente vai espiritualmente, vai para dentro do útero da nossa mãe, o nosso corpo se desenvolve, a gente nasce, começa a ter perspectiva da vida, vem quando criança, tem a dentição, aprende a caminhar, se alimentar, aprende a fazer todo o processo, começa a crescer, tem os amiguinhos da escola, brinca, xinga, volta, chora, vai brincar de roda, vai estudar, vira adulto, tem os seus filhos, ensina a guiar na vida, envelhece, desencarna, sobe e retorna. Aonde entram as crianças nessa história? Se nós olharmos numa escola infantil, as crianças vão ter momentos de desavença, correto? Vai ter a criança que morde, vai ter a criança que tira o brinquedo, vai ter a criança que não quer comer, vai ter a criança que está doente, vai ter a criança feliz, vai ter aquela que só quer brincar. Mas no final da história,
toda vez que eles têm alguma agressão, passados algumas horas, elas voltam a brincar juntas. Elas podem dizer que não gostam do fulano, não gostam da ciclana, mas ao longo do dia, mesmo aquela que tirou o brinquedo de uma, quando larga e a outra pega, elas voltam a brincar juntas. Então ele equipara a pureza de coração à atitude das crianças, porque elas têm uma facilidade em se liberar de agressões, dores e palavras rudes. Quando uma mãe tem a dificuldade, ou um pai, ou um tio, de xingar uma criança, dói muito na gente. Mas a criança reconhece a força na pessoa que a repreende, e muitas vezes quando ela chora, ela vem abraçar justamente a pessoa que a xingou. Por quê? Porque ela não guarda mágoa, ela não guarda dor, ela não guarda raiva. Ela se liberta disso, porque ela não sabe por que ela vai guardar esse tipo de coisa, ela não entende por que isso é importante. E por que isso é importante? O Evangelho nos traz, mais para frente, a questão do perdão. E a espiritualidade nos ensina que o processo do perdão, ele nunca foi um concordar com a agressão. O processo do perdão é um processo de autolibertação. A Guiomar e eu estamos conversando, sabe-se lá o porquê, a gente começa a discutir. Eu me ofendo com uma palavra que ela fala para mim, e dentro de mim eu começo, porque eu vou me vingar, porque ela vai ver. Deixa eu ver o que vai acontecendo. Se ela precisar, ela vai receber um não. E a Guiomar vira as costas e vai para casa e segue a vida dela. Quem é que ficou ruminando o ódio? Fui eu ou foi ela? Quem é que está plantando o veneno? Sou eu ou ela? Sou eu. Porque eu não me libertei da agressão que aconteceu. Para ela, daqui a pouco, não teve nem sentido. Foi só uma discussão e aquilo foi embora. Mas quem guardou fui eu. Então o doente sou eu. Se assemelhar a uma criança é ter essa atitude. Entender que houve um desentendimento. Terá que ser reparado? Sim. Vai chegar o momento da gente conversar? Vai. Mas guardar aquilo no coração, uma criança não faz. Então por que um adulto tem que fazer isso? E depois vai para casa? Chuta o cachorro, briga com a esposa, reclama com os filhos, arrebenta um vidro, quebra um copo, bate o carro, sai xingando no trânsito. Lá atrás, por causa de outra razão, aquelas pessoas não tinham nada a ver com a história. O reino dos céus é para as pessoas que se assemelham a crianças. Este capítulo tem uma outra parte muito interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando, que é verdadeira pureza, mãos não lavadas. E isto, meus queridos, é uma passagem grande, confesso para vocês, também está em São Mateus, mas agora no capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Eu vou ler apenas um pequeno trecho, até porque nós temos pouco tempo. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai pai e mãe e outros. Que aquele que disser palavras injuriosas ao pai e mãe será punido de morte. Mas vós outros dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que disso não honre nem assista os seus pais. Tornastes inútil o mandamento. Aqui,
ele entra num ponto que a gente pode traduzir bem prático. Qual a real intenção? De novo volta para a gente. Ai, mas a espiritualidade não vai resolver meus problemas? Não. A espiritualidade vai ajudar você a se equilibrar, vai ajudar você a ficar bem. Se tiver algum irmão espiritual, vai ser recolhido, porque ele também é filho de Deus e necessita de amparo. E vai te dar condições para que você calmamente mude a forma de ver a vida. E aí você vai ter o benefício de abrir o seu canal com a espiritualidade pelas orações. Sugiro fazer Evangelho no Lar todos os domingos, tá? Muda uma casa. E aí é que nós entramos com a real intenção do ato. Quando a criança pega o brinquedo, ela sente que ele está sendo tirado algo. Quando você devolve, ela para. Só que depois que o brinquedo voltou, quantas vezes elas largam, viram as costas e vão brincar de outra coisa? Aquele brinquedo é o ato de carinho que foi devolvido a ela. Quando nós ficamos bravos, irritados, rancorosos, raivosos, é porque lá dentro imaginamos ou sentimos que algo de afetuoso nos foi tirado. Seja o valor, seja uma palavra amiga, seja alguém que nos faça falta. Essa falsa ideia de que algo nos foi tirado é o que causa explosões e brigas. A outra pessoa não está nos tirando nada. É nós que damos à palavra pejorativa o peso maior do que ela deveria ter, de um pequeno momento e não do nosso dia inteiro, de toda uma encarnação. Este é uma das grandes essências dos bem-aventurados. Não é aquele que sofre. Bem-aventurado é aquele que aprende e calmamente olha para si e um dia de cada vez começa a mudar a sua caminhada. Obrigado por esta oportunidade. Como nos ensina o abençoado mentor, muitas vezes o doente é aquele que mais tem que falar e discutir sobre o assunto. Que Deus nos abençoe e que assim seja.